De quem será a pergunta de hoje? Vá logo gritando, irmã. Grita, 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 grita. Isso. A pergunta de hoje vem da cidade, deixa eu ver aqui de quem é. A Dorilene. Dorilene, assim que diz o nome da moça, Dorilene, né? Eu pensei que era uma receita de remédio para dor de cabeça. Quando chegou aqui no e-mail, Dorilene, deve ser um novo remédio para dor de cabeça. Ai, ai, mas é a minha amiga Dorilene. Dorilene. Rapaz, ela tá escrevendo da cidade de Ananindeua, no estado do Pará. Eita, Dorilene, o que será que a Dorilene tá perguntando aqui pra nós no A Bíblia Tinha Razão? Ela quer saber, Dorilene. Cala a boca, risadinha, que a Dorilene quer saber alguma coisa. Dorilene, deixa eu ver o que ela diz. A paz do Senhor, pastor Samuel, acompanho todos os dias o seu programa. Que bacana, Dorilene. Todos os dias acompanho o seu programa e gosto muito do quadro A Bíblia Tinha Razão. Dessa vez resolvi escrever para o senhor porque eu lendo aqui a Bíblia e eu vi aqui uma situação meio esquisita, né? Uma situação meio esquisita, né? Diga logo, Dorilene, o que é que tu diz? Aí, assim, ela quer saber, pastor, Deus aprovou a relação sexual de Ló com as suas filhas? O quê? Não acredito. O Ló pegou as filhas, foi, Dorilene? Não. Meu pai do céu, onde tu achou essa história? Onde tu achou essa história, Dorilene? O Ló era assim meio desmantelado, né? Um pouquinho, né? Que a gente chama de pé de chinelo, né? Viu aquela confusão que ele aprontou lá com Abraão? E aí, será que ele pegou mesmo as filhas? Foi? Pai, esse Ló é terrível. Esse Ló é terrível. Vamos lá, Dorilene. De fato, ele pegou mesmo, né? Pegou as meninas lá. Meu pai do céu. Mas será que Deus aprovou? A Dorilene quer saber se Deus aprovou. Dorilene, deixa eu explicar um negócio aqui pra você. A Bíblia, muitas das vezes, ela descreve Deus permitindo ali coisas que ele não impede de acontecer, né? O quê? Não acredito. Deus, às vezes, muitas das vezes, a Bíblia descreve ali Deus permitindo coisas que ele não impede de acontecer, pois ele não interfere na liberdade da escolha humana, da escolha do ser humano, entendeu? E nós precisamos aqui, Dorilene, entender o seguinte, compreender algumas coisas importantes sobre Deus para não passarmos que ele era a favor de certas práticas, né? Ele não era a favor de certas práticas. O fato de as filhas de Ló, né, terem se deitado com o próprio pai, não significa que Deus concordou ou ele aprovou tal ato. O quê? Não acredito. Não significa, Dorilene. A Bíblia, muitas das vezes, ela descreve Deus permitindo as coisas porque ele não interfere na liberdade de escolha do ser humano. Neste ato, as filhas de Ló, elas revelaram as más influências que elas tinham de Sodoma e Gomorra. O quê? Não acredito. Porque se você for avaliar, elas moravam em Sodoma e Gomorra. Então elas aqui só revelaram a má influência de Sodoma, pois haviam crescido no lugar onde abundava a embriaguez e todas as formas de imoralidade. Analisar que elas primeiro encheram a cara, né? E depois resolveram, na verdade, elas primeiro encheram a cara do pai, né? Embriagaram ele e depois meteram a cachaça, né? Meteram a cachaça. Eu não acredito. Meteram a cachaça, ficaram tudo encachaçada, né? O Ló já tava bêbado caindo, lembra, né? O Ló bêbado. Uma vez também o Noé também bebeu que rodou nu. O quê? Saiu dançando nu, aquela coisa toda.
E o Noé, né? O Noé. E o Ló agora também tava bêbado. As meninas embriagaram ele, meteram cachaça nele e pronto, né? E também encheram a cara. E aí, tá certo? Então, cala a boca, risadinha. Cala a boca, deixa eu explicar aqui direitinho pra Dorilene, né? Então, a Bíblia, essas filhas de Ló, elas encheram a cara do pai de cachaça e a delas também. Moravam num lugar onde abundava a embriaguez e todas as formas de imoralidade. A razão estava entorpecida, né? E a consciência não era um bom guia. As filhas de Ló, Dorilene, estavam com o juízo embotado e com a consciência insensível. Ló tinha conseguido proteger as filhas de se tornarem vítimas dos sodomitas, mas não tinha tido tanto sucesso em fixar-lhes no coração delas os princípios daquilo que é certo. Até porque o Ló era meio desmanteladinho, né? Meio desmanteladinho, era um crente assim meio desmantelado, né? Eu acho que ele foi salvo, né? Não sei se ele foi salvo, porque ele era assim meio Raimundo, né? Me perdoe os Raimundo, assim, crente Raimundo, assim, pé na igreja e pé no mundo. Não tô falando do Raimundo crente, não, tô falando do crente Raimundo. Porque tem o Raimundo crente, que é aquele crente de verdade, aquela coisa toda, né? Aquela crença grande. E tem o crente Raimundo, que é um pé na igreja e pé no mundo. Por quê? Não acredito. Então Ló era assim, meio pé de chinelo, né? Meio pé de chinelo. Ele não conseguiu fixar nas filhas deles tirar o sodomismo, mas ele não tinha tido tanto sucesso em fixar-lhes o coração delas o princípio daquilo que é certo. Elas são mais dignas de pena, né? Na verdade a gente tem a pena. Por quê? São dignas de pena as filhas de Ló, dignas de pena, né? Por quê? Dignas de pena mais do que da censura, pois o próprio Ló participou, Dorilene, dos pecados delas. Ele próprio participou. Por quê? Não acredito. Ele próprio participou dos pecados das meninas, né? Ele aceitou o vinho e bebeu. Encheu a cara. Encheu a cara, bebeu, né? Se ele fosse bem crente, ele não tinha aceitado. Se ele fosse bem crente, ele não tinha aceitado, né? É que nem eu vi um irmão contando uma vez que diz que não sabe como é que é a crença desses irmãos, que esses irmãos tão fracos, bebe um golinho de cachaça e já tão desviado. Ele me contando essa história, ele disse: pastor, todo final de semana eu bebo minha cervejinha tranquila aqui, nunca me desviei. Esses irmãos aí bebem um golinho de cachaça tão desviado. Por quê? Não acredito. Eu fiquei olhando assim pra cara do cidadão que todo fim de semana ele bebe a cervejinha dele tranquila e nunca se desviou. Eu digo, meu pai, mas que desgraça. Que desgraça. Rapaz, é uma tragédia mesmo. A crença tá terrível mesmo, né? Todo dia ele bebe a cerveja, todo fim de semana ele bebe a cervejinha dele, mas nunca se considerou desviar. Ai. Pois é, o Ló bebeu, né? Ló bebeu, encheu a cara de vinho, certo? O preço que Ló pagou por alguns anos em Sodoma foi perda de toda a família e os fiéis idolatras, né? Moabitas, amonitas foram sua única posteridade. Ou seja, houve consequências, viu, Dorilene? Terríveis dessa má escolha e desse pecado terrível. Ao estudar a trajetória do povo de Israel, a gente nota que esses descendentes de Ló foram os piores inimigos de Israel. Por quê? Não acredito. Foram os piores inimigos de Israel. Mesmo que a lei do incesto tenha sido dada por Deus muito tempo depois de Ló, em Levítico 18, ou seja, nos dias de Moisés, o Senhor não foi a favor do que as filhas dele fizeram. O fato de Deus permitir não significa, Dorilene, que ele concorde, mas sim que ele respeita a escolha do ser humano, sendo que as escolhas podem trazer consequências tanto positivas como negativas. Portanto, Dorilene, é muito bom a gente pensar antes de fazer alguma coisa, porque o problema do pecado não é o pecado em si, né? Não é só o pecado em si, não é só o pecado em si. O problema do pecado também é as consequências que são terríveis. Por quê? Não são acredito. terríveis, né?
O pecado mata, mas as consequências são terríveis também, né? Não é só o pecado em si, né? O pecado em si, porque aí o pecado em si você pode pedir perdão para Deus e Deus te perdoar, né? Porque Ele é maravilhoso. Mas as consequências, hein? Prepara as costas que o chicote vai estralar, tá bom, Doriane? Espero ter explicado. E no final nós chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A irmã hoje se comportou, né? Direitinho. Agora eu vou deixar você gritar. Pode gritar, irmã. Pode gritar, porque hoje você se comportou. Você tem direito de gritar. Grite, grite, grite. Eita glória, glória. Vou te passar. Pronto. Pessoal, espero ter informado bem direitinho aqui. Espero que você tenha compreendido. Eu vou ficando por aqui. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir. Hoje, por motivo de força maior, nós não vamos ter aqui o Marcelo Trindade. Mas tudo bem, você continua aí na programação da Renascer HD. Perdeu aqui o nosso conteúdo? Vai lá no nosso canal no YouTube que vai estar lá daqui a pouquinho, tá bom? Se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe com todo mundo e não se esqueça de se inscrever, seguir a gente lá no Rumble, viu? Rumble, uma plataforma de vídeo concorrente aí do YouTube, estamos lá também, tá bom? Todos vocês, uma ótima tarde e um bom dia, boa tarde para você, que Deus te abençoe de forma tremenda. Tchauzinho, tô indo. Fui! Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento.